Nessa época de muitas viagens, além das rodoviárias, os aeroportos também ficam lotados e é comum cancelamento de voos, por exemplo, né, Adriana? Mas e você sabe quais são os seus direitos quando isso acontece? Para quem que a gente deve reclamar? Nem sempre a gente sabe o que fazer, né? Quem traz informações pra gente é a repórter Solange Riozin, que fala ao vivo de Maringá. Olá, Solange. Uma situação como essa, o que a gente faz? Bom dia, Soler. Bom, se o atraso é responsabilidade da empresa, o consumidor, claro, não pode ter nenhum prejuízo. Quem vai explicar isso melhor para a gente é o Daniel Campos, advogado especialista em direitos do consumidor. Vamos começar pelo ônibus, né? Não é muito comum o ônibus atrasar, mas pode acontecer. O que o consumidor deve fazer? Sempre o consumidor deve procurar na rodoviária, a Agência Nacional de Transporte Terrestre, que tem um local na rodoviária, e efetuar sua reclamação em tudo que houver na questão de transporte de ônibus. Porque pode o ônibus quebrar na estrada, por exemplo, e acontecer esse atraso para um próximo embarque, né? Exatamente. A empresa ela é obrigada a dar assistência para o consumidor quando do embarque e do desembarque, quanto ao embarque de passagens e tudo mais. Então, o que passageiros, desculpe, o que o consumidor tem que estar atento? Teve algum problema, buscar a NTT, Agência Nacional, fazer sua reclamação e exigir da empresa o ressarcimento no prazo de 30 dias. Agora, no caso do ônibus ainda, uma dúvida que muita gente tem, se a pessoa desiste de viajar, ela tem direito a receber de volta aquela passagem? Na verdade, a previsão da lei diz que 3 horas, no máximo, do embarque, o consumidor pode desistir da viagem. O que ocorre? O bilhete será cancelado, será descontado 5% do valor da passagem, que é título de compensação, e aí ele poderá ficar com esse bilhete por mais um ano. Agora vamos falar de avião, que aí o negócio fica um pouquinho mais complicado, né? Atraso ainda é comum. Quais são os direitos do cliente nesse caso se atrasar? Primeiro, o consumidor tem que estar atento na questão dos horários de embarque, chegando com antecedência mínima de 30 para voos domésticos e 1 hora para voos internacionais. Outra questão importante é ele verificar que do bilhete de passagem, na hora do voo em si, ele tem, a partir de 1 hora, direito ao uso de internet, telefone, no caso de atraso, 2 horas, alimentação e algumas outras despesas, e 4 horas, a desistência do voo com o reembolso da passagem paga integralmente, relocamento para outra empresa aérea, no caso de interesse de voo ainda, e isso, hospedagem e outras questões, despesas que advierem, e principalmente, não estaria isenta a empresa do dano que eventualmente sofra. Dano moral no atraso de um casamento, um compromisso de trabalho e tudo mais. Ok, só para a gente encerrar, então, se ele não conseguir nada disso, reclama para? No caso de transporte aéreo, a Agência Nacional, a ANAC. E no caso, não tendo a ANAC, procurar um PROCON do seu município, o balcão da companhia aérea, e sempre por escrito. Ok, muito obrigada. Adriana.